A casa assombrada foi alugada por engano e tem vídeo de tudo o que aconteceu lá dentro. Eles não estavam procurando nada estranho, só queriam sossego, um pouco de silêncio depois de meses atolados na rotina de cidade grande. Alugaram a casa por um aplicativo comum desses que todo mundo usa. Viram fotos bonitas, viram boas avaliações, tudo parecia certo. O lugar era afastado, sim, mas justamente por isso parecia ideal. Só natureza ao redor, só o som dos próprios passos no assoalho antigo. Só a presença um do outro. Mas tinha uma coisa que ninguém mencionava, algo que não aparecia nas fotos, nem nos comentários, e mesmo depois de tudo, ninguém nunca voltou para atualizar a avaliação. No primeiro dia, a sensação era de alívio. Mas naquela noite, quando ela foi dormir, ouviu o barulho de uma porta se fechando com força. O marido estava no banho. Quando ela levantou para ver, o som já tinha parado. Mas no escuro, no corredor, havia um cheiro estranho. Como coisa queimada, ou coisa esquecida por tempo demais. Na segunda noite, as câmeras que eles mesmos instalaram, por precaução, começaram a gravar sozinhas, mesmo com a detecção de movimento desligada. E quando assistiram os vídeos do primeiro dia, perceberam que já havia gravações salvas, antes mesmo de ativarem os equipamentos. Arquivos com datas anteriores à chegada deles. Imagens do mesmo quarto, do mesmo ângulo, mas com uma diferença. Numa das cenas, havia alguém dormindo naquela cama. E não era nenhum dos dois. Eles tentaram apagar os vídeos, mas os arquivos voltavam. Tentaram sair, mas o carro não ligava. Tentaram mandar mensagens e elas sumiam da tela. E enquanto tudo isso acontecia, enquanto o desespero crescia em silêncio, a casa permanecia do mesmo jeito, quieta, intacta, com a luz acesa mesmo depois de desligarem tudo na chave geral. A última coisa que ela lembra daquela noite é a sensação de não estar mais sozinha no quarto, mesmo com a porta trancada, mesmo com as janelas fechadas, mesmo com o marido dormindo ao lado. Era como se algo respirasse no mesmo ritmo que ela, só que mais fundo, mais próximo, como se compartilhassem o mesmo ar. Eles conseguiram sair, mas não saíram sozinhos. O vídeo que você vai ver agora não é uma dramatização. É a cópia recuperada de arquivos que foram apagados da nuvem original. Algumas cenas estão corrompidas, outras foram recuperadas por backups automáticos. Tudo que você verá está exatamente como foi encontrado. Só uma pergunta antes de começar. Você reconheceria uma casa se a visse de novo, mesmo que ela tivesse mudado de lugar? A casa com um cômodo a mais e a planta errada. Tudo começou antes mesmo deles entrarem na casa. Ainda no caminho, durante a estrada de terra, o GPS os redirecionou 3 vezes, como se não quisesse apontar para o lugar certo. A estrada era estreita, com árvores formando um túnel escuro por cima do carro, e o sinal do celular oscilava a cada curva. Quando finalmente chegaram, ela comentou que o lugar parecia um pouco diferente das fotos. Mais úmido, talvez. As janelas estavam mais altas do que lembrava, e o portão de madeira não tinha o trinco que aparecia na imagem. Mas ele riu, dizendo que era coisa da cabeça dela. Que às vezes as pessoas reformam os imóveis, mudam pequenos detalhes, que nada disso era relevante. Na entrada, uma sensação abafada tomou conta dos dois. O ar ali dentro era mais pesado do que fora. Não tinha cheiro de mofo, nem de sujeira. Era como se o ar estivesse velho, parado, como se ninguém respirasse ali há muito tempo, ou como se tivesse sido usado demais. Ela comentou que parecia um lugar que foi ocupado por muito tempo e depois esquecido de repente. Uma impressão difícil de explicar. Mas o mais estranho veio quando começaram a andar pela casa. As fotos do anúncio mostravam 3 quartos, um principal, um de hóspedes e um menor, provavelmente feito de escritório.
Só que na prática, eles encontraram 4. Havia uma porta a mais, no fim do corredor, levemente encostada. Quando ele empurrou, encontraram um cômodo vazio, sem móveis, com o chão irregular, o teto um pouco mais baixo e as paredes descascando em pontos. Não havia tomada nem interruptor. A lâmpada acendia sozinha ao abrir a porta, mas com um leve atraso, como se estivesse reagindo a algo que não era movimento. Ela pegou o celular e abriu o aplicativo para verificar as fotos novamente. Nenhuma mostrava aquele espaço. Nenhuma imagem continha a porta do final do corredor. Até o ângulo da planta parecia diferente, como se aquela parte da casa tivesse sido acrescentada depois, mas sem reforma, sem acabamento. Como um cômodo que não queria estar ali. Quando ligaram para o número do corretor, ele não atendeu. Tentaram enviar uma mensagem pedindo a planta original do imóvel. Não tiveram resposta. Então, ele buscou no e-mail o anexo da reserva e encontrou um link para o PDF da planta baixa. Abriram. E ali estava. 3 quartos, exatamente como lembravam. Mas, no mapa, o corredor terminava antes da tal porta. No lugar onde ela deveria estar, havia apenas parede. Ainda assim, decidiram não pensar muito nisso. Estavam cansados da viagem e talvez tudo fosse só erro no cadastro do imóvel. À noite, fizeram jantar, riram da situação e tentaram esquecer. Mas ao se deitarem, algo começou a mudar. Durante a madrugada, o som de uma porta se fechando ecoou pela casa, uma batida seca, forte. Ela acordou assustada, mas ele não ouviu. Disse que devia ser o vento, mas as janelas estavam todas trancadas e a porta do quarto extra estava fechada. Mesmo que eles tivessem deixado aberta. No dia seguinte, quando ela foi até o fim do corredor, encontrou apenas uma parede lisa. Não havia mais porta, não havia mais quarto. O espaço não existia. Ela gritou, chamou por ele, que veio correndo e não entendeu o desespero dela. Disse que ali sempre foi parede, que nunca houve porta alguma naquele canto. Ela se desesperou, pegou o celular, mostrou o print da noite anterior com a porta entreaberta. Mas na galeria não havia foto alguma. Mais tarde, enquanto ele tomava banho, ela passou em frente ao espelho do corredor e jurou ter visto algo se mover atrás dela. Um vulto rápido, uma silhueta escura do lado onde, na noite passada, havia o quarto. Quando virou-se rapidamente, não havia nada. Só a parede, lisa, fria, mas com um detalhe, uma pequena marca de mão, como se alguém tivesse encostado ali com força. A parede estava limpa, exceto naquele ponto. Ela tocou. Estava úmido. Naquela noite, trancaram todas as portas, inclusive as internas, mas às 3h13 da madrugada, o barulho voltou, a mesma porta batendo, só que agora, de dentro para fora. Sons, às 03h13, e a câmera que já estava gravando. Eles não falaram sobre o barulho no café da manhã. Era como se um acordo silencioso tivesse sido feito durante o sono, ou durante algo que parecia sono, mas deixava a mente inquieta, como se tivesse passado a madrugada inteira acordada. Ela evitava olhar para o fim do corredor. Ele fingia que não sentia o peso do ar naquele canto da casa. A parede, onde antes havia uma porta, agora parecia ainda mais lisa, como se tivesse sido polida durante a noite. Nenhum dos dois tocou no assunto, mas ambos sabiam que algo tinha mudado. Foi só à tarde, enquanto ela limpava os armários da cozinha, que ouviu o barulho novamente, um estalo seco vindo do teto. No começo, pensou que fosse encanamento ou madeira dilatando, mas o som repetiu, ritmado, como passos. Lentos, arrastados, pesados. Ela desligou o rádio. O som parou. Quando se virou para chamar o marido, o barulho voltou, só que agora mais forte, como se alguém andasse bem acima deles, mesmo sendo uma casa térrea. Ele subiu em uma cadeira, abriu a tampa do sótão e iluminou com o celular.
Nada, nem pó, nem caixas, nem sinal de que alguém pudesse andar ali. Mas ao vasculhar melhor, encontrou um cabo preto, quase imperceptível, escondido entre as ripas. Seguiu o fio com os olhos até onde ele se perdia, atrás da parede do sótão. Ele desceu e foi até a sala, tentando entender para onde aquele cabo poderia levar. Então notou uma fissura fina entre duas placas de madeira, atrás da estante. Ao forçar levemente com a chave de fenda, um painel se abriu. Atrás dele, escondido no interior da parede, havia um pequeno compartimento. E dentro dele, um monitor antigo, com botões físicos, daqueles que estalam ao serem pressionados. Ao lado, uma caixa metálica com luzes vermelhas piscando. Uma câmera. A lente estava virada para a sala. O equipamento parecia antigo, mas estava funcionando. Conectado. Ativo. Ele chamou a esposa. Ficaram os dois olhando para o monitor, tentando entender o que viam. A imagem não era da sala naquele momento. Era uma gravação. E no canto inferior da tela, um horário fixo. 03:13. A imagem estava estática, sem som. Apenas a sala como ela era de madrugada, com a luz da lua entrando pelas frestas da janela. E algo mais, um movimento rápido, quase imperceptível. No canto esquerdo da tela, perto do sofá, uma sombra parece atravessar o cômodo. Eles recuaram. Ele tentou pausar o vídeo. O botão não funcionava. Tentou voltar. Nada. Os comandos estavam travados. A gravação simplesmente rodava em tempo real, sem nenhuma possibilidade de controle, como se fosse uma transmissão. Como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento, ou em todo momento. Então, às 03:14, a imagem congelou e depois apagou. Ela sugeriu desligar tudo. Ele insistiu em esperar mais uma noite. Queria comprovar se a gravação era antiga ou se algo ainda estava acontecendo naquela casa. Ela não queria mais dormir ali. Mas, por alguma razão, não conseguiram cancelar a reserva. O aplicativo travava sempre na última etapa. O botão de cancelar desaparecia da tela. Toda tentativa de encerrar a estadia era bloqueada. Naquela noite, ele voltou a ligar o monitor. Às 03:13 em ponto, a imagem retornou. Era o mesmo ângulo da sala, a mesma iluminação, mas com um detalhe novo. A porta da frente, que eles haviam trancado com 2 voltas na chave, estava entreaberta no vídeo. E logo depois, começou a se abrir mais, devagar, sozinha. Eles correram até a porta real. Estava fechada, trancada. Verificaram 2 vezes. Mas no monitor, a porta já estava completamente aberta e um pé apareceu no batente, descalço, pálido, parado. Um único passo, sem rosto, sem corpo, apenas a presença. Eles desligaram o monitor. Na mesma hora, as luzes da casa piscaram. 1, 2 vezes. E então, apagaram completamente. Quando o gerador voltou, o monitor estava ligado novamente, sozinho, mas com uma nova imagem. Agora, a câmera mostrava o corredor, aquele onde a porta havia desaparecido, e ali estava ela, aberta de novo. No centro do cômodo, uma cadeira, vazia, mas balançando levemente para frente e para trás, como se alguém tivesse acabado de levantar. O vídeo, que ninguém consegue pausar. A manhã seguinte foi silenciosa demais. Nenhum dos dois dormira de verdade. Ela acordou com os olhos pesados, mas algo mais pesava no ar. Uma espécie de eletricidade fria que parecia prender cada som antes que ele fosse emitido. Ele não ligou o celular. Não por esquecimento, mas por medo de ver o vídeo gravado automaticamente pela câmera que encontraram. Algo nele dizia que o que viram na noite anterior não era tudo. Que o monitor só mostrava o que permitia ser visto. Ela tomou banho mais cedo. Enquanto a água caía, percebeu algo que a fez gelar de dentro para fora. Gotas escuras no azulejo. Não pareciam sujeira, nem mofo. Era uma cor intensa, entre ferrugem e algo mais. Orgânico. O cheiro não ajudava. Quente, metálico.
Chamou o marido. Quando ele entrou, as manchas tinham sumido. Ela jurou que estavam ali. Ele hesitou, mas não disse nada. Apenas pegou o celular e decidiu rever as imagens gravadas pela câmera nativa do próprio aparelho, aquelas automáticas de vigilância durante o sono. O vídeo estava lá, mas com uma diferença inquietante. Ele não havia ativado o modo gravação noturna. Mesmo assim, o vídeo mostrava cenas da madrugada, sem luz visível, sem flash, apenas a sala, vazia. Até que, no canto inferior, o rosto dela apareceu, dormindo no sofá. E então, lentamente, uma figura começou a surgir na tela. Não por movimento, mas por foco, como se a câmera ajustasse sua nitidez para revelar algo que sempre esteve ali. Uma silhueta, parada, entre a estante e o batente da porta, sem feições, sem olhos, mas com respiração. A imagem tremia levemente, como se a própria câmera estivesse sob tensão. E, de repente, a figura desaparecia. Não andava, não se virava. Sumia em um único frame. Ele tentou pausar, travou, tentou voltar. O vídeo reiniciava sozinho, mas nunca reproduzia o mesmo momento com exatidão. A figura aparecia em locais diferentes a cada reprodução, sempre próxima demais do sofá e cada vez mais próxima do rosto dela. Ele desligou o celular, foram até a estante onde a figura aparecia. Nada. Mas, ao moverem os livros, encontraram uma fenda na madeira. Dentro, um cartão SD antigo, enferrujado, com um pequeno pedaço de fita adesiva grudado, onde se lia Última Tentativa. Conectaram o cartão ao notebook. Havia apenas um arquivo, sem nome, sem data, sem extensão. Ao abrirem, um vídeo começou a rodar sozinho, sem som. Apenas a imagem de um casal diferente, dormindo, no mesmo sofá, no mesmo cômodo. Os rostos eram indistinguíveis, mas a posição dos móveis e o padrão do tapete confirmavam. Era a mesma casa, o mesmo ângulo. O homem do vídeo se levantava no meio da madrugada. Ia até o banheiro, ligava a luz, lavava o rosto, mas o reflexo no espelho continuava com os olhos fechados, respirando pesado. Quando ele se afastava, o reflexo permanecia parado por alguns segundos, e então começava a andar sozinho, saindo do campo de visão. A câmera tremia e cortava. Na tela final do vídeo, uma frase apareceu em vermelho, como queimada na imagem. Quem grava é quem fica. Quem assiste é quem volta. Eles não conseguiram mais olhar um para o outro do mesmo jeito depois disso. A dúvida plantada era mais poderosa do que qualquer prova. Quem estava filmando o quê? E quando? E mais importante, por que a câmera sabia exatamente onde posicionar-se toda noite, mesmo sem que ninguém a tivesse movido? Naquela noite, o monitor voltou a acender sozinho. Mas agora a imagem não era da sala, era do quarto, e a cama estava vazia, o cobertor jogado ao chão, a janela aberta. O som do vento era interrompido apenas por uma respiração, grave, cansada, constante, mas não havia ninguém. Então, no canto inferior da tela, uma notificação apareceu, gravando 03:13. Eles olharam para o relógio real, 03:12, e pela primeira vez sentiram que não estavam apenas assistindo, estavam sendo incluídos. A criança no espelho e a boneca no corredor. Ela não queria dormir naquela noite. Disse que precisava manter os olhos abertos, nem que fosse à força. Ele tentou argumentar, dizendo que o que estavam vendo podia ser algum tipo de interferência ou distorção da câmera. Mas no fundo, sabia que estava mentindo. Mentindo para ela, para si mesmo e até para o espelho que naquela manhã insistia em mostrar um reflexo com 1 segundo de atraso. Então, decidiram fazer um teste. Deixaram o celular dela gravando o tempo todo, com a câmera frontal apontada para a cama. Luz apagada, porta encostada, nenhum som, apenas a tentativa desesperada de capturar algo que confirmasse aquilo que eles sentiam, mas não podiam explicar. Foram dormir, ou pelo menos fingiram.
O sono veio não como alívio, mas como rendição. Na manhã seguinte, ao revisar o vídeo, algo interrompeu a gravação aos 03h13, como se alguém tivesse pressionado o botão para parar. O estranho é que o celular estava sobre uma pilha de livros, fora de alcance. Quando voltaram a olhar para a cama, a colcha estava molhada, mas não de suor, nem de água. Era algo denso, pegajoso. Nenhum dos dois sabia explicar. E no meio da umidade, uma marca tênue de mão, pequena demais para ser de um adulto, grande demais para ser de uma criança. Ela correu para o banheiro e foi lá que tudo se quebrou. Enquanto lavava o rosto, ergueu os olhos para o espelho e viu nítido algo que a paralisou. Não era ela, era o banheiro. Mas do dia anterior, o reflexo mostrava a versão de si mesma lavando o rosto na noite anterior, com a mesma camiseta, os mesmos olhos cansados, o mesmo gesto, exceto por um detalhe. No reflexo, atrás dela, havia uma criança, parada, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse observando em silêncio. A mulher do reflexo não percebia, mas a criança, sim. A criança olhava direto para a versão dela do presente, para os olhos reais. Ela gritou. O som abafado chamou o marido, que entrou e a encontrou em choque. O espelho, agora, mostrava apenas os dois, mas havia uma nova mancha de umidade no canto e no meio dela, marcas de dedos arrastados de baixo para cima. Como se algo tentasse sair dali. Depois de acalmá-la, ele decidiu revisar os vídeos da câmera do monitor antigo, aquele que ficava atrás do painel. Não queria, mas precisava. Abriu uma nova pasta que havia aparecido sozinha, datada da madrugada passada. O vídeo mostrava o banheiro, mas ninguém lembrava de ter deixado câmera lá. A imagem era estática, sem áudio. Até que, no minuto exato das 03h13, o foco treme. E uma silhueta se forma na borda do espelho, começa a respirar. Pesado. E uma voz baixa surge, sem sincronia com o vídeo, dizendo apenas: "Ela me viu." A imagem fica branca por um segundo. Quando volta, mostra o casal dormindo. Mas o reflexo na tela ainda está acordado. O espelho mostra a mulher sentada na cama, olhos abertos, olhando direto para a câmera. Só que ela, na vida real, jura que dormiu a noite toda. E então, ela lembra de um detalhe. Antes de se mudarem, teve um sonho estranho. Uma criança correndo por um corredor escuro, chorando. Quando ela se aproximava, a criança parava e dizia: "Você vai ser eu." Parecia só um pesadelo sem sentido. Mas agora, com tudo o que está acontecendo, ela começa a acreditar que aquilo não era sonho. Era memória antecipada, ou algo pior. Ele tenta racionalizar, mas enquanto fala, percebe um som vindo da parede. Um som leve, quase imperceptível, mas constante. Uma respiração, a mesma de sempre. Não vinda do quarto, não do banheiro, mas de dentro da estrutura da casa. Como se as paredes respirassem. O monitor treme, o celular apita e uma nova notificação surge. Novo reflexo detectado. Deseja salvar o vídeo? Eles não tocaram em nada, mas a gravação começa sozinha e a tela exibe em tempo real o quarto onde estão. Só que há algo errado. No vídeo, o casal está sentado assistindo ao monitor, exatamente como naquele momento, mas o rosto dele não tem olhos. Só pele lisa, como se tivesse sido apagado. E ela está sorrindo. Um sorriso que jamais reconheceria em si mesma. Alguém gravou enquanto eles dormiam. Eles dormiram com as luzes acesas naquela noite. Um erro. A claridade deixava tudo visível demais, e o que era para trazer segurança só aumentava a tensão. Porque agora não era mais sobre ouvir ou imaginar. Agora era sobre o que podia ser visto, sobre o que podia ser registrado e, principalmente, sobre o que estava sendo gravado por alguém que definitivamente não era nenhum dos dois.
A notificação chegou às 4h07, um alerta simples no monitor escondido. Novo arquivo salvo. O marido hesitou, mas clicou. A imagem se abriu num vídeo sem título, com 18 minutos de duração. No início, o casal aparece dormindo. A câmera está posicionada num ponto alto da parede, como se fosse parte da estrutura, mas nenhum deles lembrava de ter instalado nada ali. A imagem é clara, estável, ângulo perfeito. Impossível de ter sido colocada sem que percebessem. Eles assistem em silêncio. No segundo minuto, a porta do quarto range. Levemente, como se fosse empurrada com cuidado. Ninguém entra. Mas algo muda na atmosfera. O foco da câmera começa a oscilar, como se tivesse captado o movimento que os olhos não viam. No minuto 5, a colcha da cama se movimenta, bem devagar, como se algo se deitasse entre eles. Mas ambos continuam imóveis, dormindo. A respiração que se ouve no vídeo não é deles. É mais pesada e mais próxima da lente do que deveria ser. Como se o próprio aparelho estivesse vivo. No minuto 9, o rosto dela vira lentamente para a câmera, mesmo dormindo. Os olhos continuam fechados, mas a cabeça gira como se respondesse a algum chamado. Ela murmura algo ininteligível. Ele pausa o vídeo, apavorado, mas como antes, a gravação continua sozinha. Recusa qualquer comando. No minuto 13, algo muda. A câmera treme e por um único frame, aparece o reflexo de uma terceira pessoa no espelho do guarda-roupa. Pequena, encolhida, de costas, como se estivesse ali há muito tempo. Ele volta o vídeo, pausa no frame. A imagem está pixelada, mas há algo inegável na postura da figura. Ela está observando e parece reconhecer quem assiste. No minuto 17, ela, a mulher do vídeo, acorda. Mas ao invés de se levantar, ela senta na cama e olha diretamente para a câmera. Seus olhos estão completamente pretos. E o mais aterrorizante, ela começa a sorrir. A gravação termina de forma abrupta. Tela preta. E uma mensagem aparece na parte inferior. Não apague. Não é a primeira vez. Ele tenta deletar. O arquivo se duplica. Ela tenta fechar o monitor. A tela congela. Então decidem verificar o quarto, procurar a câmera. Desmontam móveis, olham em frestas, mas não encontram nada, nem o menor indício de lente ou dispositivo escondido. E o mais estranho, quando voltam para a sala, o monitor já está desligado. E uma nova mensagem aparece, escrita com letras vermelhas no canto inferior direito da tela. Você deixou alguém entrar. Ela pergunta se ele viu aquilo. Ele balança a cabeça. Mas o olhar dele está vago, ausente, como se parte dele não estivesse mais ali. E então ela nota que ele não está piscando. Fica parado, com os olhos fixos no monitor desligado, como se estivesse assistindo algo que mais ninguém pode ver. Tenta balançá-lo, grita, mas ele não reage. Só quando a luz do monitor pisca, ele volta a piscar, como se tivesse sido desligado e religado. Ambos sabem, a partir desse momento, que não estão mais sozinhos. Não é a casa, não é a câmera, é algo que veio junto com eles. Ou pior, algo que estava esperando por eles. Naquela noite, dormem na sala, luzes apagadas, sem gravações. Mas o terror não precisa mais de vídeos, porque no silêncio eles ouvem passos. Não do andar de cima, não do lado de fora. Os passos vêm debaixo do sofá. Quando a casa impediu a fuga. O plano era simples, sair da casa antes do amanhecer. Eles não dormiram mais. Só esperaram o primeiro feixe de luz atravessar a janela, como se isso bastasse para quebrar o que quer que estivesse preso à escuridão. Mas quando colocaram as malas no carro e giraram a chave, o motor apenas engasgou. Tentaram de novo. Nada. Um carro novo, cheio, sem motivo para falhar. Exceto pelo fato de que aquela casa não deixava ninguém ir embora tão facilmente. Ela tenta ligar para um parente, mas o celular não reconhece mais a localização. Nenhum mapa carrega.
A internet desapareceu, o sinal inexistente. Ele tenta sair do carro e andar pela estrada para procurar ajuda, mas depois de poucos metros percebe que tudo parece igual, como se estivesse andando em círculos, mesmo indo em linha reta. A vegetação, as cercas, até a posição das pedras no chão parecem se repetir como um loop de cenário mal renderizado. Eles voltam. A casa continua ali, imóvel, silenciosa, mas agora há algo diferente. A porta da frente está aberta e nenhuma deles se lembra de tê-la deixado assim. Entram cautelosos, apenas para pegar os celulares, mas notam outra coisa. Todas as luzes da casa estão acesas. Todas. Inclusive algumas que eles nunca haviam acendido antes, ou sequer sabiam que existiam. O porão, por exemplo, que estava trancado desde o início, agora está entreaberto e iluminado. Ele tenta desligar a energia pela chave geral, mas nada acontece. É como se a casa tivesse sua própria fonte, como se fosse alimentada por outra coisa. Algo mais primitivo, mais vivo. Decidem checar a parte externa. Procuram o quadro de luz, os fios, qualquer pista. E então, do lado de fora, ela nota algo gravado na parede dos fundos, palavras arranhadas no reboco, quase invisíveis à luz do dia. Ela acorda quando tentam fugir. O coração dela dispara. Não consegue explicar, mas sente que aquilo foi escrito por alguém antes deles. Alguém que talvez tenha falhado na tentativa de sair. De volta ao interior da casa, decidem quebrar o monitor. Acham que, destruindo aquilo, talvez libertem o que quer que esteja travando a realidade em torno deles. Pegam um martelo, levantam o braço, mas antes do golpe, a tela liga sozinha. Mostra uma imagem ao vivo do carro deles, vazando líquido por baixo, como se o próprio veículo estivesse sendo drenado. Mas o que mais os assusta não é o estado do carro, e sim o reflexo no vidro da janela. Uma silhueta parada no banco traseiro. Algo que não estava lá quando saíram. Algo que, pela lógica, deveria estar preso dentro da casa, e não lá fora. Ela cobre a boca para não gritar. Ele começa a tremer. A câmera do monitor trepida e, por um instante, parece que o reflexo olha diretamente para eles, como se pudesse ver quem está assistindo. Tentam correr para a saída, mas a maçaneta está gelada. Gelada demais. Como se estivesse congelada por dentro. Forçam, empurram, chutam, nada. Ouvem um estalo acima. Um som que não reconhecem de imediato, até perceberem que vem do sótão. Uma madeira estalando, peso se movendo, passos lentos e regulares acima da cabeça deles. Ele sussurra: "Tem alguém lá em cima." Mas ela responde com a voz trêmula: "Não tem só lá em cima." Olha para o corredor. A sombra que antes se escondia nos cantos agora está projetada claramente contra a parede. Não é uma silhueta humana, é mais baixa, curvada, com braços longos demais, e ela se move em silêncio, mas sua respiração, pesada e ofegante, invade o ambiente como se o ar estivesse sendo sugado para fora do cômodo. Eles recuam, trancam-se no banheiro, respiram ofegantes, mas ao fechar a porta, notam que o espelho está embaçado e uma nova frase aparece escrita no vapor. A casa nunca foi vazia. Vocês é que estavam. E então as luzes se apagam de uma vez. Só sobra o som. Aquele som que parece crescer dentro do ouvido e não fora. A respiração atrás da porta, mas agora mais próxima, mais consciente. Como se o que está do outro lado tivesse esperado esse momento desde o primeiro vídeo. Vídeos antigos. Se está vendo isso, ela já está com você. Eles não lembram de ter dormido, não lembram de ter desmaiado. Só acordam horas depois no chão frio do banheiro, como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo. A luz do dia atravessa a janela, mas é pálida, cinzenta, como se filtrada por uma camada de poeira que paira no ar.
Levantam com dificuldade. A sensação no corpo é de queda, como se tivessem sido arrastados durante a noite. Mas não há marcas, nem hematomas, só o peso no peito e o som, agora constante, de um chiado vindo da sala. O monitor está ligado de novo. Dessa vez, mostra uma imagem antiga, com data de 2 anos atrás. Um outro casal, outra mobília, mas a mesma casa. A mesma disposição dos cômodos, o mesmo ponto cego no corredor onde a sombra aparecia antes. Eles assistem hipnotizados enquanto o vídeo se desenrola, em silêncio. A mulher do vídeo olha para a câmera e parece sussurrar algo, mas o som está corrompido. A tela treme, pisca. Quando estabiliza, o casal do vídeo já não está mais na cena. Em seu lugar, um homem sozinho, trêmulo, segurando a câmera com as 2 mãos. Ele fala algo. A legenda automática tenta interpretar. Ela não deixa ninguém sair inteiro. O homem olha direto para a lente com os olhos fundos e diz mais uma frase antes do vídeo corromper de vez. A câmera é o único jeito de ver o que ela apaga. Eles congelam. O que ele quis dizer com isso? Seria a explicação para as memórias falhadas? Para os apagões? Para o tempo que não passa quando tentam fugir? Decidem investigar. O monitor agora exibe uma nova pasta, sem nome, apenas uma sequência de números desconexos. Dentro, dezenas de arquivos de vídeo, todos com thumbnails escuras, distorcidas. Alguns claramente mostram o quarto onde eles dormiram, outros, o banheiro, o corredor, o sótão. Mas um deles chama a atenção. Um arquivo nomeado com a data do dia anterior. Quando abrem, se deparam com uma filmagem noturna, câmera de visão infravermelha, que mostra os 2 dormindo. A imagem não foi captada por nenhuma câmera deles. O ângulo é de cima, como se a lente estivesse no teto ou flutuando. A filmagem avança devagar. Em certo momento, a imagem treme como se algo passasse entre a lente e a cama. Ela pausa o vídeo. Aproxima a imagem. No canto inferior direito, uma silhueta, curvada, imóvel. O vídeo continua e, de repente, a figura se move. Lentamente, ela se arrasta até a lateral da cama. A câmera acompanha em silêncio, como se presa à mesma entidade. A respiração aumenta, fica mais intensa, mais próxima do microfone. E então, sem cortes, sem transições, a filmagem mostra a mulher abrindo os olhos, exatamente como ela se lembra de ter feito, mas na gravação, os olhos dela já estavam abertos antes da figura aparecer. A percepção estilhaça. Se o vídeo está certo, ela acordou e viu. Mas então, por que não lembra? Ele volta ao vídeo, reassiste. Os detalhes da sombra não ficam nítidos, mas ela parece tentar tocar o rosto dela. Um dedo estendido, tremendo, como se estivesse testando os limites entre o sono e a vigília. E então, subitamente, a gravação trava. A imagem congela com a figura encostando na testa dela. A tela pisca, reinicia. E um novo vídeo aparece automaticamente na sequência. Nele, o casal está na sala assistindo algo, exatamente como estão agora. Mas é o vídeo de agora, um reflexo exato da cena presente. Eles se observam pela tela, em tempo real, mas com um atraso de 2 segundos. E algo ainda mais perturbador. Há uma terceira figura no sofá ao lado deles, que não está ali fisicamente. A figura não se move, não olha, apenas existe. E no canto inferior da tela, um texto em letras brancas começa a piscar, como uma legenda embutida. Você vê agora porque ela precisa ser vista. A mulher desliga o monitor desesperada, mas a imagem continua na tela, mesmo com o botão pressionado. O cabo de energia é puxado, a fonte desligada, tudo desconectado. Mas a imagem continua. A casa não é mais uma construção física. É um campo de distorção.
Uma interface, um organismo que manipula tempo, memória e percepção para capturar. O que exatamente? Eles não têm respostas, só mais vídeos aparecendo, mais pastas se criando sozinhas, e do lado de fora da janela, a silhueta de uma mulher com o vestido antigo, parada, olhando para dentro, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse esperando ser notada. O espelho, o vapor e a mensagem final, eles decidem sair. Não por coragem, mas por exaustão. A casa os suga, os consome, os dobra lentamente em pedaços. O que antes parecia um abrigo agora é um espelho trincado da própria sanidade. Jogam tudo dentro das mochilas, deixam para trás roupas, comida, o que não for essencial. Precisam sair, agora. Mas assim que atravessam a porta, algo muda. A luz do dia parece artificial, como se o céu estivesse pintado por cima da realidade. O vento não move as folhas das árvores. O som dos pássaros, antes constante, cessa por completo. É como se tivessem saído de uma casa para entrar em outra versão do mundo. Algo está errado. O portão está trancado, não com chave. Concorrentes que não estavam ali antes. Tentam pular o muro, mas do outro lado, o terreno não tem fim. O mesmo jardim, o mesmo caminho de pedras, se repete como uma tapeçaria em loop. Ele caminha por minutos e retorna ao mesmo lugar de onde saiu, mesmo sem ter feito curva. A casa, de algum modo, está no centro de algo que dobra espaço. Ela tenta chamar ajuda. O celular liga, sinal fraco. Consegue abrir o aplicativo de mensagens, digita tudo em desespero. Mas quando aperta enviar, a mensagem desaparece. Cada nova tentativa é apagada antes que seus olhos possam confirmar o envio. Eles tentam gravar vídeos. Nenhum arquivo é salvo. As câmeras só registram estática. Mas uma das gravações reaparece. Um arquivo de 5 segundos, onde os dois estão olhando para a tela em silêncio e uma terceira voz sussurra algo em uma língua que nenhum dos dois entende. O áudio é agudo, quase doloroso. Quando aumentam o volume, a voz inverte, como se estivesse sendo reproduzida ao contrário. Ela reconhece um som, não uma palavra, um padrão. É a mesma voz que ouviu naquela madrugada, quando acordou com a respiração próxima ao ouvido. A mesma entonação, o mesmo ritmo. De repente, todas as luzes da casa se acendem, mesmo com a chave geral desligada. As lâmpadas piscam em sequência, como se marcassem algum tipo de código. Os interruptores não respondem. A televisão liga sozinha. Mostra apenas um fundo preto com uma frase branca no centro. A casa só deixa sair quem já está vazio. Ele tenta quebrar a tela com um abajur. A televisão explode em faíscas, mas quando olham de novo, está intacta, como se nunca tivesse sido tocada. A imagem continua ali. A frase se repete. A casa, de alguma forma, reage ao desespero deles. Toda vez que tentam escapar, algo novo acontece. Um cômodo desaparece. Um espelho trinca. Um vídeo novo aparece na tela do monitor. As pastas se multiplicam e cada nova gravação os mostra mais pálidos, mais esgotados, menos eles mesmos. Ela começa a esquecer nomes. Primeiro o dele, depois o próprio. As palavras começam a escorregar da mente como areia por entre os dedos. Ele a reconhece menos a cada dia. As feições dela parecem mudar à noite. O tom de voz fica mais grave, mais lento, mais outro. Em uma das manhãs, ele encontra um bilhete escrito com a caligrafia dela, mas com uma mensagem que ela jura nunca ter escrito. Se eu mudar, não sou eu. Não me ouça se eu falar com sua voz. A realidade está se fraturando. Ele começa a ouvir barulhos atrás das paredes. Sussurros, passos, choro abafado. Mas não tem ninguém. O chão do quarto afunda levemente quando estão sozinhos. Como se alguém mais estivesse caminhando ali. Como se a casa estivesse viva,
e faminta. Em um último esforço, ela tenta apagar todos os vídeos, cada um por um. Mas conforme deleta, outros aparecem, e todos com o mesmo nome de arquivo. Você. Ele tenta desligar o monitor do disjuntor. A energia acaba, mas o monitor permanece ligado. A frase muda, agora com uma voz que eles já conhecem bem, sussurrando pelo alto-falante embutido. Vocês nunca alugaram esta casa. Ela corre até a porta da frente, gira a maçaneta com força e por um segundo sente que ela vai abrir. Mas algo do outro lado gira ao mesmo tempo, segurando a tranca. Uma força oposta, silenciosa, presente. E então, o silêncio. A casa toda se apaga. Nenhuma luz, nenhum som, só a respiração deles. E outra, mais pesada, mais baixa, muito próxima, vinda do andar de cima. Mas eles nunca subiram lá. A figura no banco de trás. Eles decidem subir, não porque querem, mas porque não há outra escolha. A casa cala tudo ao redor, bloqueia qualquer tentativa de fuga. O andar de cima parece ter se expandido. Antes havia apenas um sótão pequeno. Agora, uma escada surge onde antes era uma parede. A madeira range com um som úmido, como se estivesse viva por dentro. Cada degrau parece respirar sob seus pés. Ao chegarem ao topo, o ambiente está escuro, mas não completamente. Há uma luz tênue no fim do corredor, pulsando como um coração. Eles caminham, devagar. A respiração pesada continua, mas agora não está atrás, está entre eles. No fim do corredor, uma porta entreaberta revela um quarto que não deveria existir. Nunca estivera ali. É mobiliado com móveis antigos, cheios de poeira, mas o chão está limpo. No centro, há uma cadeira de balanço voltada para a parede. Ela se move sozinha. E ao lado, um projetor antigo, daqueles de filme em rolo, está ligado. O rolo gira, e no canto da sala, uma tela improvisada projeta imagens, mas não da casa, nem do passado. São vídeos recentes, gravados de dentro do quarto deles, da sala, do banheiro, ângulos que eles nunca perceberam, mas estavam sendo vigiados. Ele se aproxima do projetor. Há pilhas de rolos ali, todos rotulados com datas. Cada rolo é um dia, e não há dias faltando. Tudo foi gravado. Ela começa a chorar. As mãos tremem. Pega um dos rolos mais antigos, datado de anos antes de se mudarem. E ao projetá-lo, vê outro casal, também assustado, também preso, dormindo no mesmo quarto, fugindo pelas mesmas escadas. E então, em uma das cenas, a mulher do vídeo olha diretamente para a câmera e sussurra: "Se você está vendo isso, já é tarde." Ela reconhece o rosto. É o mesmo rosto que apareceu nos espelhos, o mesmo que viu na televisão por um segundo antes da tela apagar. Ele tenta arrancar o projetor da tomada, mas não há fio. A máquina funciona sozinha e os vídeos continuam. Mostram eles dois dormindo. Mostram ele acordando, olhando para a câmera, mas ele não lembra de ter feito isso. A cena seguinte o mostra sorrindo, longamente, como se soubesse o que estava por vir. Ela sussurra: "Isso já aconteceu antes." Ele não entende. Ela aponta para outro rolo de filme, sem data. Ao colocá-lo no projetor, vêem imagens da chegada deles na casa, mas com detalhes que não lembram. Eles entrando com outras roupas, com o cabelo diferente, mas são eles. Só que a gravação termina com os dois sentados no sofá, olhando fixamente para a câmera, enquanto uma terceira figura aparece no fundo da cena, uma mulher, de vestido branco, com o rosto desfocado, como se a fita se recusasse a revelar quem ela é. Ela se aproxima dos dois e a imagem corta. Ele diz que isso não é possível, que nunca aconteceu, mas ela o encara em silêncio e diz: "Você lembra de antes da casa?" Ele tenta responder,
mas não consegue lembrar do trajeto, da cidade, de onde moravam antes. Não lembra do dia da mudança, nem do nome da imobiliária. Tudo começa a sumir como fumaça. Ela pergunta qual é o nome dele. Ele demora a responder, e quando diz, soa estranho, como se não pertencesse mais a ele. De repente, a luz do projetor falha. As imagens começam a acelerar, como se estivessem sendo rebobinadas de forma violenta. E então, param. Uma nova cena surge. Eles estão ali, na sala do andar de cima, assistindo ao vídeo, exatamente como agora. Mas na gravação há algo a mais. Atrás deles, sentada na cadeira de balanço, está a mulher de vestido branco, agora visível, mas com o rosto voltado para a parede. Eles olham ao redor, lentamente. A cadeira está parada, vazia. Por um segundo acreditam que foi apenas uma ilusão, mas o som volta, a respiração pesada, muito próxima. Ele gira o corpo e a vê, de costas, em pé, encostada na parede, como na fita. A cadeira girando lentamente sozinha ao lado dela. Os pés não tocam o chão. Ela segura algo nas mãos, uma fita, com um rótulo. Está escrito o nome dele e o nome dela. Eles recuam, tentam descer correndo, mas a escada agora é uma parede lisa, como se nunca tivesse existido. A casa muda, adapta-se, reescreve-se. As luzes apagam, o projetor continua funcionando e na tela começa a rodar a próxima gravação. Do momento exato em que eles entraram naquele cômodo. Mas a fita é maior. Tem partes que ainda não aconteceram, ou talvez já tenham. O novo anúncio e o comentário que nunca devia ter aparecido. Eles não sabem como, mas estão fora da casa. Não lembram de abrir a porta, não lembram da escada, nem do momento exato em que passaram por ela. Apenas estão no carro, de novo, com as mãos no volante e a estrada passando lenta pelos faróis. O rádio está mudo, os celulares desligados, mas o motor funciona. E isso deveria bastar. Ela segura o celular nas mãos. Está aberto no aplicativo da câmera, sem motivo. Mostra o banco de trás. Um ângulo que não foi intencional. Ela vê a própria nuca, a estrada pela janela. E algo mais, uma sombra no centro. Ela gira lentamente. Nada. O banco está vazio. Ela ri, nervosa. Diz que está vendo coisa, mas mantém o celular apontado como quem quer ter certeza. Ele acelera. O silêncio os acompanha, até que ela diz algo estranho. Você lembra do nome do aplicativo que usamos para alugar a casa? Ele hesita, franze a testa, puxa pela memória. Nada. Nem o nome da empresa, nem o e-mail de confirmação. Nem mesmo como acharam aquela casa. Era só um link num site qualquer. Ela abre o histórico. Não encontra nada. Só vídeos. Todos gravados por ela, mas nenhum lembra de ter feito. Na primeira gravação, ela mostra o quarto vazio. Narra com a voz baixa. É aqui que começa. A casa está em silêncio, mas algo ainda respira. Na segunda, ela está sentada no chão, em posição fetal. Murmura frases desconexas. Atrás, uma figura imóvel, flutuando. Na terceira, é ele quem grava. Sussurra. Ela não é mais a mesma. A casa levou alguma coisa dela. Ela desliga o celular, mas a tela continua acesa, mostrando imagens antigas, impossíveis, como se os arquivos fossem memórias de vidas que não lembram ter vivido. Chegam à cidade, param num posto de gasolina, precisam respirar, se afastar, entender, mas quando descem do carro, percebem algo. Ninguém os olha. As pessoas ao redor passam por eles como se não existissem, como se fossem fumaça. Vozes ao longe, sons distorcidos, um eco de mundo real que já não os reconhece. Ele tenta pedir ajuda. A moça do caixa não responde, apenas sorri. Um sorriso vazio, que dura tempo demais. Ela volta para o carro. Ele a segue, mas agora há algo no banco traseiro.
Um pacote envolto em fita, sem remetente, sem destinatário. Ela abre. Dentro está a fita, a mesma do projetor, com os nomes deles. Ele pega a fita nas mãos, fria, mais pesada do que deveria. E atrás, escrito em letras pequenas: não assistam, relembrem. Ela pergunta se devem jogar fora. Ele hesita, diz que talvez seja melhor guardar. O rádio liga sozinho. Toca uma canção infantil, desafinada. Algo antigo, como se alguém estivesse girando um cilindro de caixa de música. O som vem de dentro da fita. Ela sussurra: isso nunca terminou. A imagem corta e reaparece. Na tela, o anúncio da casa. Mesmo endereço, mesmo texto, mas com novas fotos. Fotos de um quarto diferente. De um corredor mais longo, de uma escada em espiral e de um casal, de costas, sentados no sofá, assistindo a um vídeo. Um comentário novo surge abaixo do vídeo deles no YouTube. Sem nome, sem foto, sem histórico, apenas uma frase. Ela ainda está lá, e agora ela sabe quem você é. A imagem congela. O cursor pisca, como se alguém estivesse escrevendo mais, mas nunca termina a frase. O vídeo encerra com o som da respiração, longa, pesada e muito próxima do seu ouvido.